Ah, mas o pastor tem que estar acostumado com isso. As pessoas se esquecem que o pastor é ser humano. A pessoa se esquece que o pastor não é um super-herói. O pastor tem falha como todos os irmãos, tem defeito como todos os irmãos, tem dificuldades como todos os irmãos. Amém. Jonathan, tem uma pergunta aí para o pastor? Eu tenho, como falou do pastor aí, eu queria saber, como o senhor tem muita experiência já, qual seria a maior dificuldade, perdão, qual seria a maior dificuldade em ser pastor? Essa pergunta é um pouco complexa, né? Eu acho que o mais difícil de ser um pastor é ser pastor sem ter o chamado de pastor, porque você não vai dar conta. Não vai dar conta. São momentos difíceis. O pastor, embora algumas pessoas pensam diferente, eu acho que tudo, talvez até vocês pensam diferente, mas o pastor acaba sendo uma pessoa muito solitária. O pastor é aquele que tem que estar ali na igreja, trabalhar, construir, tem que fazer acontecer, tem que liderar pessoas. Uma das coisas mais difíceis que tem na vida é liderar pessoas. Um bom pastor, ele tem que ser um bom líder. E ser um bom líder não é fácil, porque você começa liderando você, que é uma das maiores dificuldades. Depois, o bom líder não é o que faz o trabalho de 100 pessoas, é o que motiva os 100 a trabalhar. Agora, imagine uma pessoa que tem um comércio, ela tem lá 10 funcionários, ela tem muitos problemas com os funcionários para fazer eles venderem. A gente parte para a igreja, nós temos várias pessoas, vários líderes que têm que trabalhar, têm que render, não recebem por isso, e alguns ainda acham que pagam porque é dizimista. Então, é um trabalho assim, árduo, constante mesmo, e o pastor ele tem que ter o chamado de Deus, senão ele não vai conseguir alavancar o trabalho, levar o trabalho, porque o trabalho tem que buscar ser saudável para ter crescimento, né? Então não é fácil. Tá? O pastor é aquele que tem que perdoa todo mundo, mas quando ele erra, as pessoas não costumam perdoar muito o pastor, não. Então, é muito complexo há muita dificuldade. Alguns pastores, eles chegam a viver quase constantemente em luto. Porque assim, ó, o pastor, tem irmão que chega na igreja com sérios problemas. Ele chega endemoniado, encarrapchado, lascado, endividado, machucado, um monte de ado. Aí o pastor vai trabalhando, trabalhando, aí o pastor traz para perto, ajuda curada, dá um ano e meio, alguns já acham que sabe mais que o pastor, alguns já começam a trabalhar com rebeldia, alguns já acham que a igreja não serve para ele, já sai da igreja, e o pastor, ele cria esse vínculo com o irmão, é como se fosse da família. Quando alguém sai da igreja, é como se perdesse alguém da família, né? E a gente sabe que existem momentos em que a pessoa precisa mudar de igreja, né? Existe uma necessidade, a gente abençoa sempre as pessoas, mas o problema é aquela pessoa que entra pela porta da frente, depois sai pela porta do fundo. Toda a igreja vai ter pessoas assim falando mal do pastor, do trabalho. Ah, mas o pastor tem que estar acostumado com isso. As pessoas se esquecem que o pastor é ser humano. A pessoa se esquece que o pastor não é um super-herói. O pastor tem falha como todos os irmãos, tem defeito como todos os irmãos, tem dificuldades como todos os irmãos. E ele acaba sendo solitário porque o pastor ele tem dificuldade de ser amigo do irmão da igreja. Ele é amigo até certo ponto, né? Porque ele precisa orientar, ele precisa chamar atenção, ele precisa repreender quando é preciso, e se ele tem muita amizade, ele acaba tendo uma dificuldade. Sem contar que se o pastor tem muita amizade com o irmão, o outro já começa a ter problemas. Eu, como pastor, cada decisão, cada coisa que eu faço, eu tenho que pensar se eu vou abrir um precedente. Porque se eu faço algo para o Alexandre, eu tenho que fazer para a igreja inteira, se precisar. Então a gente tem que tomar todos os cuidados. Mas a maior dificuldade é essa. Você querer ser pastor sem ter sido chamado para ser pastor. Você não vai conseguir, não vai persistir nesse caminho.